Graça e paz para você que se assenta à mesa conosco. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Luiz Gustavo, sejam todos bem-vindos. E o episódio do Cristo Ensina de hoje é: a última palavra sempre é de Deus. Amém. Então, Luiz, hoje nós vamos tratar sobre a ressurreição da filha de Jairo. Uma passagem impactante e maravilhosa. Nos conte um pouco. Claro. Essa passagem, Rodrigão, ela está no Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos. E é uma passagem muito forte. Marcos nos conta ela no capítulo 5. E é uma das ressurreições que Jesus efetua durante o seu ministério. Ele, durante essa passagem, a gente vai discorrê-la com mais detalhes, mas conta sobre quando um líder de uma sinagoga, uma pessoa importante da época, vai aos pés de Jesus para suplicar sua ajuda de fato, porque a sua filha estava morrendo. E Jesus vai de encontro ao seu sofrimento. E durante esse percurso, Jesus é encontrado por outra pessoa que também tinha sua necessidade, que é a mulher do fluxo de sangue. E outro milagre também acontece durante essa ida de Jesus até a casa de Jairo. Mas Jesus encontra-se com Jairo, encontra-se com a filha de Jairo também, e efetua de fato essa ressurreição. Então é uma das ressurreições de Jesus durante o seu ministério. É uma passagem maravilhosa. Mas falando um pouco mais, com mais detalhes, entrando de fato ao texto, como eu disse, Marcos, no seu capítulo 5, ele começa contando essa história de Jairo. E quem era Jairo naquela época? Jairo, como eu disse a princípio, era o líder da sinagoga. Uma pessoa de extrema importância, uma pessoa de extremo renome. Possuía diversos títulos. Não era qualquer um que poderia alçar esses cargos, né, de liderança, de gerência, enfim, para o templo, para a sinagoga, enfim. Era uma pessoa que tinha, de fato, autoridade, recursos, conexões. Então, era uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que resolvia problemas. E não era, como eu disse, não era um homem comum. Ele possuía seus títulos, ele possuía riqueza, porque normalmente era uma característica comum de uma pessoa dessa magnitude. E, além de tudo, era uma pessoa que zeloso com a lei. Ou seja, ele levava a lei ao pé da letra, de fato. E Jesus, para essas pessoas, ainda nesse momento, não tinha o nome Cristo ainda não era falado naquele momento, mas era uma pessoa que ainda causava certo desconforto. Sim. Porque ele era um profeta, era ou não um profeta, ainda era discutido naquele momento, mas o que acontece é que Jairo, apesar de todo os títulos, de toda essa autoridade, de toda essa importância, dessas conexões, de todo esse volume que Jairo tinha, ele reconhece uma coisa, que tudo que ele tinha não resolvia o problema dele. E ele, no livro, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, nos conta que Jairo, ele reconhece, ele se prostra aos pés de Jesus. Porque no versículo 21 do capítulo 5, fala que quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão ajuntou-se ao redor dele na praia. E o líder da sinagoga do lugar, que era o Jairo, veio e prostrou-se diante dele, suplicando-lhe que curasse a sua filhinha. Ou seja, essa filha do Jairo, aqui mais à frente no texto, a gente vai ver que ela tinha 12 anos, e ele não só vem com uma necessidade para pedir ajuda de fato a Jesus, mas ele reconhece, porque quando ele se prostra diante de Jesus, não é qualquer ajuda que ele está pedindo, não é qualquer pessoa que ele está pedindo. Você não se prostra diante dos pés de um médico. Exato. Um médico qualquer. Né? Então,
ele reconhece que Jesus não é uma pessoa comum, no mínimo é um profeta, e ele reconhece a autoridade de Jesus e o que Jesus pode fazer. Sim. Né? Porque é um momento em que ele se encontrava com extrema necessidade, porque ele possivelmente, aqui no texto não fala, mas possivelmente, diante de tudo que ele tinha, das conexões, dinheiro, enfim, ele poderia ter tentado algumas outras coisas para com a filha dele. Sim. E o que o texto nos conta é que nada resolveu, porque se ele está pedindo a ajuda de Jesus e ela ainda estava doente, é porque nada que tinha utilizado ou feito, nada daquilo ainda teria trago resultado. Trago resultado, enfim. O que acontece é que, quando ele reconhece que Jesus poderia salvar ou curar a filha dele, é bonito que o texto nos conta que Jairo fala a ele: ela está a ponto de morrer. Dizia ele em desespero. Então, se ele já estava desesperado, então já não tinha mais o que fazer. Por favor, venha pôr as suas mãos sobre ela para que ela viva. Então, ela ainda estava viva, estava em condição, né, debilitada, em extrema dificuldade. E aí, o desejo de Jairo naquele momento, ou seja, a última esperança dele, era que Jesus colocasse a sua mão para que ela se curasse, né? Ela curasse daquilo que ela vinha sofrendo, da doença que ela tinha, que não fala qual era. Mas era grave. Mas era grave, a ponto de estar morrendo, né? Com 12 anos. Então, e no 24, o versículo 24 já fala que Jesus foi com ele. Conta que Jesus foi com ele. Então não tem nada que fala antes do 24. Quando Jairo suplica a ajuda de Jesus, imediatamente Jesus vai com ele. Então isso nos mostra como Jesus, ele está sensível às nossas necessidades, às nossas dificuldades, às nossas fraquezas, porque isso aqui era um momento de fraqueza, de extrema fragilidade para a família, não só para Jairo, né? A mãe, a esposa de Jairo também, a gente vai vendo mais durante a passagem. E como Jesus, ele está sensível, ele está pronto para encontrar com a nossa necessidade, e uma vez que a nossa necessidade está em comunhão ou o perfeito alinhamento com o desejo da vontade dele, do Pai, como as coisas se alinham e como as coisas se conectam. Cooperam. Exato. E aí Jesus o segue. Mas quando Jesus começa a segui-lo, acontece o fato de outro milagre ou outra necessidade entrar na jogada. Então, Luiz, incrível, porque isso já nos dá uma lição, porque quantos de nós, nos dias de hoje, pela forma prepotente de ser, se julga capaz de dar conta de tudo? Eu consigo, eu posso, o dinheiro, o poder, mas tem coisas que independe da riqueza, independe do seu poder, da sua autoridade. Você precisa recorrer e reconhecer a autoridade de Jesus. Muitas vezes, ainda que tenhamos riquezas, bens, autoridade, como eu mencionei, não serve para nada. Mas a gente pode sempre recorrer a quem tudo pode. Exato. Então, é uma lição magnífica, porque a gente acompanha nas mídias quantas pessoas dotadas de riqueza passando por situações em que elas não conseguiram resolver, mas não recorreram a quem de fato poderia. Então, Jairo, ele reconhece quem ele é, a limitação do que ele pode diante de uma gravidade, de uma situação. E mais do que isso, ele reconhece em Cristo, em Jesus, a salvação. Ali já demonstra uma fé. Exato. Não, e quantos de nós, às vezes, a gente está passando por um problema e o problema começa a escalar e a gente tenta aparar as arestas do problema e achar assim, não, mas se eu fizer isso, não, mas se eu fizer aquilo... E o problema começa e vai cada vez mais escalando, só piorando, igual uma bola de neve, né? Começa a aumentar, e vai aumentando, e você não consegue mais parar. E aí, só no final, e com muita dificuldade, a gente começa a refletir e fala assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Mas a gente estava buscando no lugar errado. Eu já tentei de tudo, já paguei aquilo, já fui naquilo, já tentei dessa maneira, de outra maneira, e nunca dá certo, nunca funciona.
Porque a gente está buscando no lugar errado. Quantas vezes a gente faz isso? Exatamente. A gente, ao invés de insistir, persistir em oração, em clamor, aquele que pode resolver, a gente insiste em acreditar que a força do homem é capaz de resolver coisas. E nós somos insignificantes, somos prepotentes e esquecemos de quem pode nos ajudar, de quem deveríamos procurar inicialmente. Quantas vezes, quantos problemas nós iríamos minimizar se tivéssemos a humildade que Jairo teve? E detalhe, Rodrigão, não é que devemos, as pessoas, os especialistas, os profissionais na Terra, eles estão aqui para ajudar. Sim. Por exemplo, um problema de depressão, um problema de ansiedade, a gente deve depositar nossa confiança em Jesus, deve depositar nossa confiança em Deus, mas a gente tem que tomar as nossas atitudes, né, também. Sim. Dar os nossos passos, por exemplo, buscar a ajuda de um profissional, nesse caso, né? Porque pessoas são usadas por Deus, claro, para poder trabalhar de alguma forma que a gente não entende. Então, assim, mas como você disse, a nossa confiança primordial, a primazia da confiança, tem que ser em Deus. E você falou que devemos procurar recursos que Deus permitiu que aqui estivesse na Terra. Exato. A Terra é boa. Quando teve o paraíso, o Éden, quando foi tudo criado, era para que tudo fosse perfeito e maravilhoso. Então, assim como tem alimento físico, alimento espiritual, nós somos usados, como você disse, várias pessoas são usadas para fazer o bem. E isso me remete à continuidade dessa passagem. Nós vamos falar agora de um momento onde Jesus, como você disse, atendeu prontamente o pedido de Jairo, porque Jesus não perde a oportunidade de atender um filho com o coração quebrantado. Fato. Ele sabe as necessidades de um filho. Porém, no meio do caminho, nesse caminhar em direção à casa de Jairo, Jesus se depara com uma multidão. E nessa multidão havia uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, onde ininterruptamente nada resolvia. E ela, carente, sofredora com aquela situação, sem qualquer tipo de esperança, porque aí entra o que você mencionou. Ela, inclusive, buscou recursos de médicos que ali estavam, mas não teve efeito. A palavra ainda fala que ela perdeu tudo. Se por um lado você mencionou que nós devemos sim procurar a ajuda de quem pode nos ajudar aqui na Terra, não foi o que aconteceu com essa mulher. Ela, pelo contrário, ela buscou, mas nada cessava o fluxo de sangue dela. Ela só buscou os profissionais. Ela só buscou os profissionais. Não vou falar que ela só buscou no lugar errado, porque de imediato foi o que ela podia. Porém, ela também, assim como Jairo, era dotada de fé. E quando ela viu Jesus no meio daquela multidão passando por ela, ela não perdeu tempo. Ela falou, meu Deus, se eu pelo menos encostar em Jesus, eu tenho certeza, vamos trocar a palavra eu tenho certeza, eu tenho fé que eu serei curada. E não foi diferente. Ela se aproximou ainda no meio daquela multidão, porque era um obstáculo. Sim. Ela encosta nas vestes de Jesus. Ela encosta em Cristo. E é tão interessante, porque às vezes a gente acha, quem sou eu? No meio dessa multidão, quantos bilhões, a população, a gente pensa, quem sou eu aos olhos de Deus? Jesus sentiu, naquele momento, que ele foi tocado. E nesse momento, ironicamente, ele ainda pergunta assim, porque ele estava acompanhado dos discípulos, e fala, quem me tocou? E aí os discípulos olham para o mestre e falam,
Senhor, meu mestre, peraí, o senhor já se deu conta da multidão que está aqui para perguntar quem o tocou? Porque todo mundo, pelo menos ali daquela proximidade, haveria de ter tocado em Jesus. Mas ele sentiu, porque novamente, como nós falamos no episódio anterior, Jesus ele enxerga o que a gente não enxerga. Ele sente o que a gente não sente. É verdade. Então, naquele momento, ele sentiu, e a mulher, ainda que tenha sido acometida de medo, é o que a palavra fala, exato. de receio, ela se aproxima de Cristo. Fala tremendo, né? Ela fala tremendo, ela se aproxima e fala, mestre, Senhor, fui eu quem lhe toquei. Eu sofro. Ali ela rasga. Ela fala, há 12 anos eu já procurei todos os médicos, eu já busquei recurso nesse mundo de todas as formas e nada me curou. Mas eu sei, eu tenho fé que o Senhor pode me curar. Então, assim, tem mais para falar, mas só para contextualizar um pouco dessa parte dessa mulher. Porque onde eu quero chegar com isso, Luiz, e vou passar para você. Se coloca no lugar de Jairo. Porque é muito fácil a gente olhar para o nosso problema. Só que você tem seus problemas. Eu tenho os meus. Você que está nos acompanhando tem os seus problemas. Mas será que isso nos dá credencial para esquecermos do problema do nosso irmão? Será que isso faz com que tenhamos essa autoridade de achar que só o nosso problema é digno de ser resolvido? Exato. Engraçado, Rodrigão, ou curioso, que quando você falou que o tocar dela, só o tocar no manto de Jesus a fez salvá-la do que ela vinha sofrendo, Jesus responde, então ele disse, filha, a sua fé o salvou. Não foi o meu manto, não foi o toque em mim, mas a sua fé a salvou, porque ela colocou a fé dela, tudo que ela tinha, só restava a fé, naquele toque em Jesus. Porque ela sabia que se ela ao menos tocasse nele, alguma coisa diferente aconteceria. É bonito demais que Jesus fala que a fé dela salvou ela. Não foi o toque, não foi nada. E quantas vezes a gente vê na palavra do Senhor que ele, Jesus, assim que fez uma cura, algo, menciona, a sua fé o curou. Exato. E nós? Às vezes a gente procura o grande milagre, mas aonde estamos depositando a nossa fé? E será que, de fato, temos fé para crer no milagre que está por vir? E você falando aí do paradoxo entre Jairo e essa mulher, né? O que passou na cabeça de Jairo? Eu fico imaginando, né? Porque Jairo, ele, de uma maneira ou de outra, ele estava correndo contra o tempo. Sim. Né? Ele estava desesperado. A palavra fala de desesperado. E se ele estava desesperado, quando você está desesperado com alguma coisa, você está com pressa. Exato. Que aquilo se resolva. Então, aquela parada ou aquele obstáculo aos olhos, ou aquele atraso aos olhos de Jairo, o que passou na cabeça dele, né? Ele já tinha arriscado tudo, toda a reputação dele, porque diante de uma multidão ele se prostrou aos pés de Jesus. Se humilhou. Né? Ele arrisca os seus títulos, enfim, toda a sua posição diante de Jesus, porque, enfim, ele era zeloso, ele tinha seu ofício, né, a cumprir, ele tinha algo a zelar, que era a lei de Moisés, né? E ele fez isso tudo, e a mulher, e assim, quando Jesus vai com ele deve ter pensado, meu Deus, agora vai dar certo, Jesus tá vindo comigo. E uma mulher interrompe. Ele poderia ter feito um paralelo. Cara, eu tenho títulos, eu sou bem aceito na sociedade, eu tenho dinheiro, enfim, eu sou líder de uma sinagoga. Essa mulher quem é? É
é uma pessoa excluída da sociedade, é uma pessoa que já não tem mais dinheiro, é uma pessoa impura à lei de Moisés, né? É considerada impura pela lei de Moisés. Quem é essa mulher para poder impedir Jesus de chegar até a minha filha? Realizar o meu milagre. O meu milagre. Quem é ela? Quem ela pensa que é para poder atrasar o meu milagre, né? Então, mas o texto não conta isso. O texto não fala nada sobre o sentimento de Jairo naquele momento. Sim. E se ele não fala, me faz refletir de que se ele tivesse feito algo que não trouxesse ou que desagradasse a Jesus Cristo, eu acho que o texto mencionaria algo falando assim que Jairo, no seu íntimo, porque a gente falou sobre a cura do paralítico no episódio passado e fala que Jesus entendeu o pensamento dos escribas, dos mestres da lei. E qual a diferença de Jairo para os escribas? Jesus também poderia estar escutando e entendendo o que passava no coração de Jairo e na mente de Jairo, antes mesmo de falar. Então, se não falou nada, é porque Jairo talvez tenha se mantido firme, ainda que duvidando. Íntegro e confiante no propósito. Ainda que duvidando. Porque logo em seguida, fala no versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando com ela quem? A mulher de fluxo de sangue, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele, sua filha morreu. Não há mais necessidade de incomodar o mestre. Pastor Abdala, brilhantemente, tem uma pregação sobre essa passagem especificamente, que ele vai discorrendo sobre o texto e discorre de maneira brilhante. E ele nessa parte especificamente aqui, ele fala sobre como não dar uma notícia, né? Sim. Ele fala que, porque já chegaram falando assim, sua filha morreu. Pronto, já chegaram com essa notícia boa, né? Entre aspas. Bem direta, né? Sim. Pro Jairo. Sem passar muito pano pra ele, já chegou e falando que a sua filha morreu, não há mais necessidade de incomodar o mestre, ou seja, trataram o Jairo como um incômodo. Exato. Né? Sem nenhuma sensibilidade. Zero. Além de não ter sensibilidade para o que acontecera naquele exato momento, porque veio trazendo a notícia de que a filha dele não vive mais, chama o cara de incômodo, né? Exato. A sua filha não só morreu, mas você é um incômodo. Então, né? Filtro zero aqui. Mas o que nos conta no 36 diz que Jesus não fez caso dos comentários e disse a Jairo, não temas, crê somente. Então, ou seja, o que eles estão falando não interessa. Apenas creia, porque eu estou indo com você. E onde Jesus caminha, meu amigo? Amém. Onde Jesus caminha, se Jesus está te levando num caminho, ou está caminhando contigo, não existe espaço para não transformação. Ou você transforma ou você transforma. Nada que Jesus faz, a gente sempre fala isso, na verdade, tudo que Jesus faz é intencional. Exato. Então, talvez Jairo possa ter pensado, ainda que confiando, ele possa ter pensado, meu Deus, a chance, o timing da minha filha estar doente e falecer foi durante esse atraso. Foi durante essa interrupção dessa mulher. Que nem é digna de estar entre nós. É uma mulher impura. Então, perguntas, questões, quantos sentimentos poderiam ter passado na cabeça de Jairo? Só que ainda assim, ele permaneceu firme. Porque sim, Jesus fala, não temas, crê somente, e continua caminhando. Porque poderia ter parado ali. Ele podia ter parado, mas não, pode deixar, Jesus, desculpa aí, minha filha já morreu, valeu, obrigado, não deu tempo aí, a mulher atrapalhou. Exato, questionando, olha, se não tivesse parado, não estaria com esse resultado. Exato, então exatamente, minha filha morreu porque essa mulher te incomodou aí, te atrapalhou, agora pode deixar, não precisa fazer mais, não tem mais o que fazer. Ela morreu, não tem mais o que fazer. O meu pedido aqui era pra cura. Exato, era pra cura. Não era pra ressurreição. Exato, era pra cura. Eu vim te pedir uma cura porque ela tava doente, ela tava terrivelmente doente.
Mas agora ela morreu, o que eu vou fazer? Não precisa ir mais, pode ficar tranquilo, pode continuar aí, conversa com ela aí, enfim, dá atenção à multidão, porque a minha causa já não tem mais salvação. Né? Ele poderia ter feito isso. Poderia. Mas não, ele continua caminhando com Jesus. E quando ele continua caminhando com Jesus, eles chegam em sua casa. E eles se deparam com a família, né? Família, enfim, família, vizinhos, curiosos, adeptos, agregados, à casa de Jairo. Então, Luiz, é curioso porque não é um spoiler, nem ainda tem uma parte para a gente tratar. Mas quando a gente enxerga o propósito de Deus, e a nossa visão é muito limitada, acho que a gente não se cansa de falar isso, a gente não consegue ver o todo. Uhum. Mas quando Cristo fala, não temas, somente crê, é porque não acabou. Uhum. Não acabou. Perfeito. E aquela multidão, eu falo que é uma ilustração tão veemente, tão forte dos dias de hoje, das características humanas que a gente se depara no decorrer das nossas vidas. Aquela multidão chega chorando, aos prantos, multidão que eu falo, familiares, curiosos, que estavam na casa de Jairo, chorando, em silêncio denunciavam a notícia. Em silêncio, sem qualquer esforço, sem precisar abrir a boca, já estavam acometidos de tamanha tristeza, revolta. Sua filha morreu. Já era. Guardem essa palavra que eu vou falar. Ponto final. Ponto final para quem, Luiz? Ponto final para mim? Para você? Para você? Mas é tão irônico, talvez nem seja essa melhor a palavra, talvez hipócrita defina melhor, que Jesus, nesse momento, fala e diz assim: por que choram? A menina não está morta, ela dorme. Novamente, a visão de Jesus é diferente da nossa. Uhum. Essa multidão, esse povo que ali estava denunciando para Jairo toda a tristeza da morte, quando Jesus fala que ela está adormecida, que ela dorme, imediatamente eles desdenham, eles começam a rir. Como pode, em uma fração de, não vou falar de segundo, em uma fração de um minuto, em uma frase ou de uma vírgula, alguém que está chorando está sorrindo agora e desdenhando? Os sentimentos são muito rápidos, são muito vazios. Uhum. Que tipo de tristeza é essa? Que tipo de tristeza é essa? Que de uma lágrima cai para uma ironia. E Jairo, como você bem disse, naquele momento ele provavelmente já estava confuso. Uhum. Já tive a notícia da morte. Eu me deparo com um tanto de gente com aquela cara de tristeza. De repente agora todos estão sorrindo, desdenhando do que aquele que eu tive fé desde o início falou. E ele mesmo disse que a menina não está morta, ela dorme. E é nessa hora que a gente deve manter o foco em Jesus. Uhum. O mundo vai tentar nos distrair. O mundo vai fazer de tudo, as pessoas vão fazer de tudo para colocar a sua fé em xeque, em prova. Verdade. O mundo vai fazer de tudo para te desviar e afastar de Deus. Mas é nessa hora que devemos ser perseverantes. Uhum. É o que Cristo espera da gente. Uhum. Ele falou em algum momento que seria fácil. Ele falou em algum momento que atenderia e seria tudo conforme a nossa vontade. E aqui eu faço uma reflexão ainda trazendo aquela mulher do fluxo, que para muitos ela poderia ser um atraso. Ela poderia ser acusada pela morte da filha de Jairo. Mas isso para quem? Mais uma vez, a nossa visão limitada, nós não enxergamos o propósito que Deus tem
em nossas vidas. Deus, Jesus naquela passagem, não se atrasa. Não. A demora de Cristo aos nossos olhos pode ser a cura de um irmão. A demora de Cristo pode ser a bênção do nosso irmão do próximo. E você quer ser um motivo de questionar ou evitar que o nosso Pai abençoe um outro? Imagina. Nossa. Então, Jairo, com sua fé, com sua persistência, continuou. Exato. Detalhe. Você falou que o que pode parecer aos nossos olhos um atraso, né, como o próprio Jairo poderia ter pensado naquele momento, é uma oportunidade que Jesus tem perfeita para poder manifestar a glória dele na vida de outra pessoa. E ele não perde a oportunidade. Não. E da mesma forma que você falou que aos nossos olhos poderia parecer um atraso, mas se ele tivesse chegado a tempo, entre aspas, antes da menina morrer, qual lição que teríamos aqui? Que Jairo, o líder da sinagoga, quando pediu Jesus que venha, ele foi e fez conforme ele pediu? Poderíamos ter tido outros ensinamentos, outras lições, enfim, claro. Só que o peso da palavra do Senhor e a forma como o Senhor fez através da vida de Cristo é uma coisa que a gente não consegue mensurar. Nós somos muito abençoados porque a gente já tem a Bíblia pronta. A gente tem a Bíblia pronta. Imagina nessa época. Quem fez parte da construção da Bíblia, quem viveu o que aconteceu durante o tempo bíblico. Então nós somos muito abençoados porque a gente já tem o desfecho. O beabá. O beabá já está aqui. Já está aqui, do começo ao fim. De Gênesis e Apocalipse. Então, esse possível olhar de atraso, essa oportunidade da manifestação da glória de Deus na vida de outras pessoas, é para que toda a honra e toda a glória seja não para Jairo, seja não para os seus títulos, sejam não para as nossas necessidades, mas para Jesus, para Deus. Amém. Porque essas coisas aconteceram para que o nome dele fosse louvado nos dias de hoje e naquela época. Sim. E aí Jesus entra na casa de Jairo. E no 40, né, você falou que no 40 fala que então todos começaram a rir de Jesus, ou seja, seus familiares, seus agregados. E ele, porém, mandou todos saírem e tomando o pai e a mãe da criança e seus 3 discípulos de confiança, entrou no quarto onde ela estava deitada, segurando a menina pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu ordeno, levante-se. Mostra pra gente como algo que parecia impossível, improvável aos olhos, aos nossos olhos, os nossos olhos militados, cai por terra quando Jesus dá uma ordem. E ele ordena, eu ordeno, levante-se. Não tem morte, não tem doença complicada, não tem dificuldade no mundo que seja maior do que uma ordem de Jesus. E ele ordena, e a menina levanta. Ele não poupa Jairo, e isso eu falo puxando da pregação do pastor Abdala, que ele fala que Jesus não privou Jairo de encontrar a filha morta. Porque quando Jairo vai atrás de Jesus, ela ainda está viva, está doente, precisando de ajuda. E agora ela está morta e Jesus não privou de que Jairo pudesse ver a sua filha morta deitada no leito. E de fato, como a oportunidade ou a todo tempo a Bíblia nos ensina algo, certo? E da mesma forma Jesus, com suas atitudes ou seus atos, ele ensinou algo para alguém.
E nesse momento aqui, Jairo aprende muita coisa sobre a fé. Sim. Com certeza. Não só Jairo, mas sua esposa e os 3 discípulos que lá estavam, que é Pedro, João e Tiago. Eles aprenderam muito ali. Mas muito mesmo. Então, essas dificuldades da vida, as aflições que a gente passa diariamente. Quem não tem aflição? Seja você cristão ou não. Quem não tem aflição? Essas aflições ou essas dificuldades e esses obstáculos, queira chamar chame como queira, são para o nosso crescimento como pessoas, como filhos de Deus, como cristãos, evoluindo todo para que a gente possa evoluir todos os dias. Porque se passarmos por uma dificuldade e a gente não aprender nada, a gente só sofreu. Sim. Sofreu sem propósito. Aí Jesus, Deus, seria um Deus castigador. Exato. Mas a partir do momento que com a aflição a gente aprende algo, isso é um ensinamento. Você como pai, você ensina para os seus filhos e nem sempre vai ser da forma que eles querem. Exato. Às vezes vocês discordarão de algumas coisas. E para eles doerão mais, ou para você também vai doer mais, dependendo da situação. Mas essas rupturas, esses choques, são necessários para que você evolua como pai e seus filhos evoluam como filhos. E Sim. ambos evoluam como pessoas. Então, Jesus, como um pai, ele nos mostra e ele nos ensina em cada momento. Mas a gente tem que ficar extremamente alerta e abrir os nossos olhos para que, em vez de murmurar, em vez de amaldiçoar, em vez de por que comigo é assim, porque só comigo é assim, a gente não tem um dia de paz. Não, em vez de olhar só o lado, o copo meio vazio, começa a olhar o copo meio cheio. O que a gente pode tirar de lição? O que eu aprendi? O que eu posso fazer melhor? Onde que eu errei aqui? Se acontecesse de novo, como que eu agiria? Então, são coisas que a gente pode não só pegar como ensinamentos, mas também passar para outras pessoas. Claro. Né? A gente é a pregação, né? As nossas vidas são vitrines. Então, não tem como dizer que essa entrada de Jairo, ao ver sua filha morta, a entrada de Jairo no quarto, para se deparar com a filha morta, não foi para ensinar algo. Foi. Claro. Foi para evoluir, foi para fortalecer, porque aí sim, ao vê-la, Jesus ressuscita a menina e a glória de Deus é manifestada naquele lugar. Sim. Imagina... Porque ele poderia ter feito de uma outra forma. Assim que Jairo buscou, ele falou, volte para sua casa e encontrará sua filha bem, saudável. Da mesma forma que ele fez com o centurião. Exatamente. O oficial romano. Nem precisa ir lá. Exato. Vá, a tua casa eu não preciso ir. Mas a palavra que define essa passagem é propósito. Uhum. Eu sempre falo que Deus tem um propósito para cada um. A sua vida, a minha vida, nós temos o propósito de Deus. Nós temos objetivos, nós temos desejos, mas que a nossa vontade seja coincidente com o que o Pai tem para nós. Uhum. Ele tem um propósito. Porém, nós somos egoístas, egocêntricos, nós somos imediatistas, nós somos mimados e queremos tudo da forma como a gente acha que é o melhor. Porém, Deus, o nosso Pai, assim como Jesus, ele usa da dor para nos moldar, porque a gente sempre fala, desde a primeira linha até a última, a palavra é intencional. Uhum. A palavra, ela é uma palavra viva que nos ensina, que nos capacita. Uhum. E a palavra nos fala também para ensinarmos os nossos filhos no caminho, e muitas vezes com vara. Uhum. E o que isso retrata? Com a vara, com a disciplina. É porque às vezes a gente aprende com a dor. Uhum. Quiser aprender somente com amor.
Mas o amadurecimento espiritual, a evolução, como você disse, ela vem de experiências negativas que vão nos fazer sair melhores do que entramos. Então, a gente olha, a gente olha para a história de Jairo, são tantas as lições que... Licença. Aguinha para molhar a palavra. Para molhar um pouco. São tantas as lições, mas uma coisa salta aos olhos. Eu não sou o único que tem problema. Não. O meu irmão do lado também tem. Uhum. Você pode estar passando por um problema, mas a gente não deve julgar e achar que Deus esqueceu da gente. Oh, meu Deus, você falou anteriormente, nada acontece comigo, só acontece com os outros. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Ele sabe o momento exato de entrar na sua vida e na minha. Ele sabe o tempo exato que nós devemos permanecer em dificuldade, porque são dificuldades que vão nos fortalecer. E como você bem disse, é para exaltar a glória dele, é para que a gente reconheça o poder dele. E muitas vezes você está adormecido, muitas vezes alguém ao seu lado está adormecido, mas basta uma ordem de Cristo para esse cenário mudar. Mesmo porque, aqui eu puxo à memória o que eu mencionei anteriormente. Onde você vê ponto final, Jesus vê uma vírgula. Não é o capítulo final. Onde Cristo vê vida, muitas vezes a gente enxerga morte. Mas a nossa visão é limitada. Então, o que eu aprendo, o que eu passo, é que a gente tem essa fé de Jairo, essa perseverança de Jairo e o foco de Jairo. Porque muitas foram as distrações para Jairo. Muitas foram as indagações, os questionamentos que poderiam, a palavra não diz, mas que poderia ter passado na mente de Jairo. É uma mulher sendo abençoada, mas eu correndo contra o tempo. São caras e bocas exalando negativismo. É a morte batendo à porta, mas Jairo foi persistente. Aquela mesma fé do início dele reconhecer a autoridade, a identidade de Cristo, permaneceu até o fim. E quando tudo parecia perdido, Cristo deu uma ordem para continuar. Então que possamos ter essa fé, essa perseverança ao nos depararmos com dificuldades, com cenários de morte, confiarmos naquele, no único que pode. Assim como a mulher de fluxo depositou todas essas moedas em médicos, e não está errado, não, longe de mim querer falar, como nós bem falamos aqui anteriormente, tem recursos que devemos sim procurar, mas que você mantenha o foco e tenha o discernimento de depositar todas as suas fichas em Cristo, porque Ele é quem faz um milagre na sua vida. Ele é quem transforma morte em vida. Ele é quem termina aquele ponto final e faz uma vírgula. Porque hoje pode ser o dia que Deus está querendo acrescentar um novo capítulo na sua vida. Então que você tenha esse discernimento, essa paz, essa fé no seu coração. Que você busque em Deus a vírgula para um novo e abençoado capítulo que Ele tem no propósito como um todo para você. Corroboro com o Rodrigo dizendo que a minha oração é que possamos aprender com Jairo, que apesar de todos os recursos que ele tinha, conexões, títulos, prestígio, dinheiro, ele se prostrou aos pés de Cristo, sabendo que Cristo era o único que poderia resolver o seu problema. Essa é a minha oração, para que possamos, de fato, dar prioridade a quem merece prioridade. Da nossa parte é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Ajuda muito o nosso canal. Importante. Fica com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Fiquem com Deus.